Olá, seja bem-vindo ao programa Tech Startups. Eu sou o Bruno Silveira e você acompanha agora as principais notícias sobre tecnologia e inovação aqui no seu canal AgroMais. Vamos começar sem perder tempo? A gente vai começar falando sobre tecnologias e a gente vai te mostrar que mesmo as tecnologias simples e até mesmo as antigas podem ajudar você, produtor da pecuária, a melhorar a qualidade da carne da sua fazenda. A Raíssa Lomonte trouxe diretamente de Goiás uma entrevista sobre o assunto. Confere com a gente. Olá pessoal que está acompanhando aí o Tech Startups. Hoje eu falo diretamente de Aparecida de Goiânia, aqui em Goiás. E eu vou bater um papo com a Letícia Vilela. Ela é instrutora do Senar, ministra vários cursos voltados para a pecuária. Então ela vai falar um pouquinho mais sobre o uso da tecnologia nesse segmento. Letícia, nem sempre é necessário uma máquina com radar, com drone para a gente ter tecnologia na pecuária, né? Não, é um grande engano do pecuarista achar que ele precisa de muito maquinário, de muito equipamento. Na verdade, a tecnologia aplicada em pastagem é a mais simples possível. É uma divisão de área, é uma relocação de coxos, de bebedouros, ajustes pequenos e uma coisa fundamental, que é a anotação. A pontinha da caneta, o papel, isso é a tecnologia para se trabalhar com pastagem. A gente pode dizer que esse controle, da gestão é um tipo de tecnologia, então, mesmo sendo Sim. Papel e caneta? Sim, a mais antiga possível. Tá? Porque o pecuarista, ele não é máquina que vai fazer, é a observação dele, é o dia a dia nas pastagens, é observar o comportamento do gado e assim permitir com que ele faça as anotações do que ele observou e possa corrigir aquilo a tempo. Entrada dos animais, quantos animais entrarem naquele pasto, uma construção de cerca, hoje a gente tem cerca elétrica que é muito fácil de ser construída, uma tecnologia bem simples, bem fácil, um coxo, um bebedouro que ele coloca numa posição melhor, já faz toda a diferença, é a tecnologia do milênio, vamos colocar assim. Agora o produtor que quiser assim, se digitalizar mais, ele pode, por exemplo, passar as informações do caderno para um Excel, para um documento no computador? Pode. E as planilhas ajudam bastante você ter uma visão geral de todas as suas anotações. Mas para quem vai começar, o papelzinho e caneta, aí depois você passa para essas planilhas. No mercado você tem vários programas que ajudam também a calcular também a parte de suplementação para os animais. E aí, à medida que você vai colocando essas planilhas no computador, você vai tendo mais acesso a mais informações e mais tecnologia. É importante falar que a tecnologia nem sempre está visível. Às vezes a tecnologia do solo, o produto que foi utilizado, Justamente. Às vezes uma correção de solo, uma coleta de solo bem feita, uma análise para fazer uma recomendação para você, é uma tecnologia utilizada que às vezes o pecuarista não dá muito valor nisso e faz toda a diferença em se tratando da área de pastagem. Bacana. Letícia, obrigada. E antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pecuaristas que estão assistindo o nosso programa. Que apliquem bem as técnicas para se trabalhar com pasto. É uma atividade, a pecuária é uma atividade extremamente lucrativa, mas a gente precisa aprender a usar a tecnologia certa, no momento certo, e o Senar Goiás está aí para ajudar os produtores a se qualificarem melhor na área de pastagens. É isso aí, e quem quiser saber mais então sobre os cursos, pode procurar o Sindicato Rural da sua região ou entrar no site do Sistema CNA Senar, ver as próximas turmas e também os cursos disponíveis aí na sua região. E eu volto aos estúdios do AgroMais TV. Tá aí, produtor, você viu dicas preciosas para você poder melhorar aí a sua produção de animais. Bom, da pecuária, agora nós vamos falar sobre estações experimentais. São nesses locais que as empresas de insumos testam novas fórmulas de defensivos e fertilizantes, por exemplo. Mas os locais precisam ter tecnologia adequada para simular os efeitos climáticos e outras características da nossa agricultura. O Guilherme Gray, que é diretor de gestão e vendas da AgriCef, conversou com o AgroMais sobre este assunto. Vamos conferir. As estações experimentais, elas têm não só no Brasil, como no mundo todo, e elas fazem parte de todo o processo de desenvolvimento de um defensivo agrícola, seja um produto biológico ou até mesmo um fertilizante, passam pelas estações experimentais, Então, qualquer produto, antes de ser disponibilizado para os produtores rurais,
obrigatoriamente vão passar por um teste numa estação experimental, seja como parte do processo de pesquisa e desenvolvimento, como também para o registro no Ministério da Agricultura, que é uma etapa fundamental aí para colocar o defensivo no mercado, né? Para você ter uma ideia, apenas no Brasil são mais de 160 estações experimentais registradas no Ministério da Agricultura e que estão aptas a trabalharem com os ensaios desses produtos. Então, essas estações são muitas vezes das próprias empresas produtoras dos defensivos, né? Como também pode ser de prestador de serviços dessas empresas, e também temos algumas estações experimentais ligadas a instituições públicas, como a Embrapa, universidades, por exemplo. Todas essas estações, elas pertencem a uma rede, né, para poder fazer o registro dos defensivos no Ministério da Agricultura, conforme eu tinha falado antes aí, e elas são uma etapa fundamental para qualquer produtor de defensivo. Esses estudos, eles começam numa etapa laboratorial, muitas vezes os defensivos lá na pesquisa da molécula, lá na base do desenvolvimento, muitas vezes são em laboratórios fora do Brasil, né? São muitas multinacionais que exploram esse ramo de defensivos, então são nas matrizes muitas vezes, não aqui no Brasil, mas em certa fase os produtos vêm aqui para nós para poder fazer esses testes, né? Esses testes começam numa primeira etapa, né? Após o laboratório, eles começam numa primeira etapa em casas de vegetação, né? Com ambiente totalmente controlado, onde a cultura é cultivada em pequenos vasos e são feitas todas as etapas de aplicação para poder continuamente desenvolver o produto, né? Então, é uma parte bem de pesquisa e desenvolvimento nessa etapa. Numa etapa seguinte, é que fica diretamente aí no campo, nessas estações experimentais, nessas áreas das estações experimentais que são habilitadas pelo Ministério da Agricultura para poder conduzir essas avaliações. Essas avaliações, muitas vezes, na maioria das vezes, são em pequenas parcelas, então a gente está acostumado, os produtores estão acostumados com os campos com grandes áreas de produção. Nessa fase da pesquisa, são pequenas parcelas, muitas vezes de 3 por 5 metros de comprimento. Então, estamos falando aí em 15 metros quadrados para cada teste que vai ser feito, mas são dezenas ou até centenas de pequenas parcelas desse tamanho, onde quem está desenvolvendo o produto, né, nas etapas de desenvolvimento, está fazendo diversas aplicações ao longo do desenvolvimento da cultura para poder ir observando os parâmetros com que a cultura responde àquela determinada aplicação. E com isso eles conseguem ter resultados comparativos entre produtos diferentes ou versões do produto que está sendo desenvolvido que são diferentes, para tentar entender qual a melhor resposta da cultura para aquele produto e definir qual seria o produto que vai para o mercado, né? Essa é ainda numa fase de pesquisa dos defensivos. Numa fase posterior, após definido qual é o produto, tem toda a parte de especificação de bula, né, para o produtor, de qual a dose que deve ser aplicada, quais as condições que pode ser aplicada, e aí tem todos os requisitos que o Ministério da Agricultura exige para poder liberar aquele registro daquele produto que foi desenvolvido no país. Esse processo leva por, muitas vezes, aí, coisa de 5 até 10 anos. Então, é um trabalho longo aí que muitas vezes os produtores não conhecem, né, não sabem que acontecem antes do produto chegar lá na prateleira e estar disponível na cooperativa para compra. Bom, por conta da pandemia do novo coronavírus, muita coisa mudou e o agronegócio vem segurando as pontas da economia brasileira, especialmente nesse período que a gente vive. O setor foi o único no país que apresentou crescimento no balanço do primeiro trimestre, avançando 3,3% em comparação com o mesmo período de 2019, segundo dados da CNA. O resultado é fruto do esforço, dedicação e, principalmente, investimento dos produtores e das agroindústrias que se dedicam a tornar toda a cadeia produtiva mais eficiente e também rentável. E uma das empresas de destaque nesse setor é a GA-Tec, especializada no desenvolvimento de ferramentas para a gestão agroindustrial.
Confira a entrevista com o Leandro Sarto, diretor comercial da empresa. Desde o início, a gente tem mantido esse planejamento, né, de 100% focado no agronegócio, que é o que a gente tem feito há 19 anos, né? A gente surgiu de um importante centro de tecnologia, né, da Copersucar, em 2001, onde a gente desenvolvia, na verdade, a história da Jatec, dos sócios da Jatec, né? Ele meio que se confunde nos últimos 30 anos aí com toda a história aí do agronegócio, porque a gente tem desenvolvimentos de sistemas há mais de 30 anos, né? Dentro do Centro de Tecnologia Copersucar, né? Teve um determinado momento que que o Centro de Tecnologia decidiu que não mais iria investir nesse tipo de situação, e aí a gente juntou pessoas da área técnica, né? Que é o meu caso, né? Eu sou engenheiro agrônomo, com pessoas de TI, e nós vimos que era o momento da gente ir para o mercado. E naquele momento, de forma natural, nós fomos para o mercado de agro, mais focado em usinas, que é o que a gente fazia dentro da Copersucar. Só que naquele momento, só para usinas cooperadas, nós fomos para o mercado para atender o mercado como um todo do sucro energético, né? Isso em 2001. A partir de 2004, mantendo a nossa estratégia, a gente foi procurado por grandes empresas do agronegócio mais ligado à parte de multiculturas, né? Da parte de grãos e algodão, né? Principalmente grãos e algodão, né? E aí a gente desenvolveu essa suíte de multiculturas também para atendimento a esse mercado, né? Em 2004, 2005. A partir de 2008, também a suíte de pecuária. Também em 2008/2009, uma suíte específica para trades, né? De commodities agrícolas, né? Então, você vê que à medida da evolução, a gente foi diversificando, mas sempre mantendo o nosso planejamento de softwares, né? Software de gestão, planejamento de gestão para o agronegócio como um todo. Né? Hoje a gente atende desde usinas, destilarias, né? Que foi o início, multiculturas, né? Fazendas, né? De produção de independente culturas, né? A parte de grãos, todo o complexo de grãos, algodão, citros, café, cooperativas, né? Floresta, e vários trades, né? Tem clientes até que não plantam, mas eles exportam demais, né? Os commodities agrícolas, né? E usam a ferramenta da Jatec para esse tipo de gestão. Então, a gente foi diversificando as operações, mas sempre mantendo no agronegócio, e esse ano estamos completando 19 anos de empresa. A gente entende que a nossa colaboração é muito no sentido de otimização dos seus processos, né? A gente entende que nossos clientes, eles atuam no mercado de commodities, né? Commodities agrícolas, né? Onde não se pode determinar o preço dos seus produtos, né? É o mercado quem determina os preços do produto, né? Então, cabe ao produtor, cabe à usina, cabe ao fazendeiro otimizar os seus recursos, né? A utilização dos seus recursos, né? Aumentar a produtividade, diminuir seus custos. E é exatamente nesse ponto que a Jatec atua, né? A Jatec atua no mercado, numa área um nicho onde grandes ERPs, aí, que são softwares administrativos, não atendem com profundidade, né, necessária, né, que a gente entende que seja necessário, né, realmente detalhando, realmente explorando a parte de planejamento da produção, né, de culturas, planejamento das aplicações, detalhamento dos custos, né, de forma que o sistema realmente contribua para a otimização do consumo dos seus recursos e aumento de produtividade, né? Então, no momento de uma atualização de uma frota, em que ponto deve ser atuado, no momento de um planejamento otimizado de colheita dos seus talhões, numa logística otimizada de transportes, né, das suas frentes de colheita até a agroindústria. Então, são vários os pontos mapeados, né, com resultados expressivos, né, em clientes, de realmente aumento de produtividade e redução de custos nos mais diversos projetos que a Jatec, nos seus vários clientes aí que a Jatec atua. A gente atua exatamente em toda a cadeia de processos produtivos, né, de usinas. A gente começou com usinas, depois foi para a parte de fazendas, né, multiculturas e pecuária.
o principal atuação desde o planejamento das atividades, toda a parte de apontamento de informações no campo, com o benefício, assim, os benefícios de obter informações seguras, rápidas, corretas, né? Rastreabilidade das operações, das informações, medir os custos, possuir integração com todos os processos dentro das fazendas, dentro das usinas, gerar planejado e realizado, esse, assim, sempre assim, no sentido não do controle pelo controle, mas sim procurando fazer a diferença na hora de tomar tomar as melhores decisões usando as plataformas de controle que a Jatec oferece. Tanto ela para a parte de cana, né, que é uma suíte específica para cana-de-açúcar, quanto para multiculturas, né, uma suíte específica, né. Quando a gente entrou no mercado em 2001, a gente atuou com a suíte de cana-de-açúcar, e quando nós partimos para a área de multiculturas, grãos e algodão, a gente de cara tem situações específicas, né, onde a gente desenvolveu essas funcionalidades específicas e com isso a gente também começou a atender a parte de multiculturas e também pecuária. Hoje em dia a gente está migrando todas essas suítes, essas soluções para a nossa ferramenta Simple Farm, que é uma tecnologia totalmente web, né? São várias as funcionalidades que a gente tem trazido com essa nova ferramenta, né? Toda em cloud, né? Pode ser colocada em nuvem, pode ser instalada dentro do cliente, mas o importante é trazendo as funcionalidades, novidades aí de central de mobilidade, onde o próprio cliente pode criar os seus aplicativos para apontamentos em campo, trazendo consigo junto à nossa plataforma Mapfy, que é uma plataforma de Geosystem ligada ao Simple Farm da Jatec. Então tem uma série de funcionalidades novas que os nossos clientes atuais e novos clientes a gente espera já está atendendo já dentro desse ano. A gente tem feito alguns go-lives de projeto nesse ano já na nova ferramenta, e cada vez mais levando aos nossos clientes essas novas funcionalidades. Bom, com a tecnologia, produtores conseguem informações que no passado pareciam impossíveis. As pulverizações de defensivos, por exemplo, estão cada vez mais precisas graças ao acesso de novas ferramentas. A startup Perfect Flight prevê cerca de 90% de assertividade nessas aplicações. Acompanhe as novidades sobre esse tipo de inovação com o Leonardo Luvesuti, gestor de operações da empresa. A solução da Perfect Flight ela advém de uma dor real do agricultor, né, o agricultor que utiliza a pulverização aérea, né, o custo com um defensivo, com insumo agrícola dentro da produção, o defensivo em si, quando não o primeiro, é o segundo principal custo, e soma-se a isso o custo da aviação, né, então é uma informação que deve ser gerida e rastreada, né? E a Perfect Flight ela surgiu justamente para levar essa informação em tempo real ao agricultor, para que ele possa tomar ali as melhores decisões, proporcionando uma melhor assertividade, uma produção mais sustentável, né? Garantindo que a aplicação de defensivos ela seja o mais correto possível. O Brasil, a gente tem uma estimativa aí em torno de 90 milhões de hectares que são aplicados via aéreo, e hoje a Perfect Flight ela monitora cerca de 5 a 8 milhões de hectares ano, né? Então a gente tem um mercado grande ainda para crescer. A gente já está atuando em todo o cenário nacional, do norte do Pará ao sul do Rio Grande do Sul. Todas as regiões que utilizam pulverização aérea, a gente está atuando, contribuindo aí para o setor. Na verdade, o que a gente tem são algumas oportunidades de melhoria, né, em aplicar de maneira mais uniforme, aplicar em áreas de difícil acesso, identificar áreas onde o avião não consegue aplicar, então fornecer essas áreas para o agricultor para que ele possa
fazer uma reaplicação mais efetiva, seja via terrestre ou mesmo via drone, né? O drone é uma tecnologia muito falada ultimamente, mas que entra de maneira complementar à aplicação do avião. Então, assim, né, a gente surge para dar mais uma possibilidade ao agricultor que já investe em tecnologia, né, já investe na aviação, um setor muito tecnificado, certificado, muito assertivo, né, e a gente quer levar isso de maneira agronômica ao agricultor, para que ele consiga cada vez mais produzir melhor, né? Como a gente fala, não é apenas produzir mais, tem que produzir de maneira consciente, de maneira melhor, respeitando aí parâmetros legais, sustentabilidades, vizinhos, áreas de produção de apicultores, por exemplo, produções orgânicas. Então, todo esse leque a gente consegue levar para o agricultor, né? Antes a gente trabalhava mais na operação de pós-voo, mostrando como a operação tinha sido feita, mas cada vez mais a startup trabalha com planejamento, né? Um plano de missão. Então, tanto o agricultor quanto o piloto, eles vão fazer uma aplicação que foi planejada, né? Então, isso torna ela cada vez mais assertiva à medida do tempo. Falando da Perfect Flight, é trabalhar de maneira integrada, né? Então, a gente se baseia principalmente em 2 tipos de relatório, de performance e de sustentabilidade. Com isso, a gente consegue identificar falhas recorrentes e oportunidades de melhoria, né? Soma-se a isso a integração da Perfect Flight com outros sistemas tecnológicos, e aí com isso o agricultor ele consegue ser mais assertivo, entender se o produto que ele está utilizando está sendo o correto, né? Se ele pode melhorar, se ele pode ter uma nova reentrada, se a condição climática que ele está aplicando é adequada ou não, né? Então sempre assim, trabalhando de maneira planejada. Com relação à reinfestação, se a aplicação não for uniforme, assertiva, né, no momento correto, de maneira correta, você abre uma brecha aí para uma reinfestação, ou seja, o agricultor ele vai gastar mais para controlar a doença. E aí ele pode ter algumas perdas de produtividade também, né? Esse é o principal ponto. O outro ponto com relação à obsolescência de moléculas, como eu falei, é que assim, uma molécula ela demora uma molécula agroquímica, né, de um defensivo agrícola, ela demora cerca de 20 anos, 25 anos para ser desenvolvida. Se essa aplicação ela não é correta, assertiva, uniforme, né, é como você tomar um remédio em dosagens erradas, né? Você pode criar uma resistência ou que esse remédio não vai ser efetivo. E o mesmo acontece para a pulverização. Se ela não é uniforme, você está gerando ali uma possibilidade de se perder essa tecnologia que demora tanto tempo para ser lançada no mercado. A agricultura de precisão, ela já era, né, há 10 anos atrás falada, e hoje não se fala mais nem tanto de agricultura de precisão, fala assim agricultura de metro quadrado, porque é essa identificação da necessidade que cada metro quadrado do seu talhão, da sua lavoura, precisa de determinado tipo de insumos, de defensivo, né? Então, isso vem se potencializando cada vez mais agora com a entrada da agricultura 4.0, e aí com isso as entradas do protocolo, né, do processo. A utilização de processos na agricultura hoje, ela está sendo adotada, né, cada dia mais como a indústria, né, para que seja cada vez mais assertiva. A Perfect Flight, então, ela trabalha num processo da aplicação sustentável, que é a identificação basicamente de 5 etapas, né? Então, você define o alvo que você quer aplicar, define as restrições que porventura você tenha, define as condições ideais climáticas que o avião deve operar para aquele defensivo agrícola, você trabalha com uma regulação e aferição da aeronave, e aí, por fim, você tem um cross-check de todas essas informações através do software, por exemplo, da Perfect Flight, que vai dizer que se todos esses parâmetros foram atendidos. E hoje, com o aumento de tecnologias, de conectividade no campo, isso é muito rápido. A Perfect Flight ela tem uma velocidade de processamento de mais de 100 hectares por segundo, né? Um avião, a cada aplicação, aí ele vai aplicar em torno de 200, 300 hectares, né? E o que eu quero dizer com isso? Que quando ele faz a aplicação, logo depois, em 2, 3 segundos no máximo, a gente tem a informação de toda essa área. Então, é uma informação muito rica, um banco de dados muito relevante, né, que tem levado bastante benefício aí para os agricultores, para as companhias agrícolas e até para as próprias empresas de defensivos, né, produtoras.
O Facebook e a Baita Aceleradora lançaram o programa Campo Digital, que vai acelerar startups que atuam em diferentes elos do agronegócio nacional. A Márcia Prado tem mais informações. O programa vai selecionar 10 startups que vão desenvolver soluções digitais para o agronegócio brasileiro, com foco em pequenos e médios produtores agrícolas. O desafio é fornecer soluções focadas na digitalização da agricultura ou que utilizam a tecnologia para melhorar a produtividade, a eficiência ou a sustentabilidade no campo. Qualquer startup brasileira que já esteja em fase operacional pode se cadastrar pelo site baita.ac/campo digital. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 18 de outubro. Haverá um processo de análise e entrevistas e as 10 finalistas serão anunciadas em novembro. Então, se você tem uma startup, não perca essa oportunidade, uma ótima oportunidade para vocês crescerem aí com empresas que entendem do assunto. O Tech Startups de hoje fica por aqui e se você tem aí um caso de sucesso, uma iniciativa interessante na sua criação, no seu cultivo, manda pra gente, vem participar do Tech Startups. O e-mail para o contato é lbatista@band.com.br, que é o contato da nossa produtora. Então é isso, manda a sua sugestão pra gente, eu fico por aqui e amanhã a Raíssa Lomonte está de volta para apresentar o programa mais inovador do canal AgroMais. Tchau, tchau galera, até a próxima!